Vamos lá, meninos e meninas, dando continuidade então ao nosso assunto de distribuição. A semana passada, né, a gente encerrou nessa parte falando sobre a identificação quando a gente olha para o poste, né, que tem na porta da nossa casa. Então, a parte de cima a gente tem as fases primárias, a gente tem o condutor neutro, a parte da secundária, da rede, né? A gente tem aqui a parte de telefonia, ramal de ligação, aqui que é o J. Então, para a gente lembrar que a gente vê essa parte de identificação, que para a gente é muito importante poder identificar, e a gente vai ver outras fotos de identificação também, tá? Aqui, já mostrando a parte da alta tensão, né, com as fases ABC, a parte do transformador. Aqui o neutro, as fases ABC, o que chega nas nossas residências, né? Chega uma fase quando a gente tem aqui um medidor monofásico, ou chega duas fases quando é bifásico, ou três fases quando é trifásico, tá? Só para a gente lembrar que a gente tem aqui o ramal de distribuição, que a gente precisa ter o aterramento aqui para o nosso medidor, tem o aterramento, todos os postos da concessionária tem aterramento também, tá? Então, são coisas que a gente realmente precisa ter ideia de nomenclatura. Aí tem a parte, se a gente pegar aqui, ó, o poste da concessionária, né? Então, vai vir aqui, a gente tem o ramal de ligação que liga do poste de concessionária até ali seu poste particular, que é o poste onde a gente tem o nosso medidor, tá? Então, tem aqui, ó, de A até B, é o nosso ramal de ligação. Se pegar do poste até a parte do medidor é chamado de entrada de energia ou entrada de serviço, tá? Também, quando a gente tem essa parte aqui, ó, de A até C, ok? A gente tem o ramal de entrada, que é de B a C. A gente tem aqui, ó, nessa parte de C, que aí vem a rede, desce, passa pelo relógio, né, pelo medidor e sobe para poder levar para a residência. Pode vir aéreo e também pode vir subterrâneo. Aí vai depender de como que é ali a entrada para a sua casa, tá? Que vai lá para o quadro de distribuição. Então, é só para a gente ter uma ideia mesmo dessa parte do ramal de entrada, do ponto de entrada, a parte aqui do ramal de saída, né? E o ramal de carga, que é o que vai chegar até ali o seu quadro de distribuição, tá? Então, só para frisar um pouquinho isso que é importante a gente estar sabendo também. Aqui só ampliei, tá? Para a gente ver a questão das fases. Então, vai vir a fase 1, 2 e 3, ou RST, né? Aí a gente pode chamar também, normalmente a gente chama de fase A, B, C, né? Aí vai depender da questão de nomenclatura mesmo, ok? Mas é tudo energia. Aqui também, ó, para dar ideia da calçada, que a gente vai ter que ter a parte de aterramento do nosso medidor, tem a parte de aterramento aqui também do poste da concessionária, tá? Então, a gente tem que ter os dois aterramentos, a gente não usa o aterramento da concessionária e a gente tem o aterramento depois que vai estar ligado no nosso quadro de distribuição, que aí é a parte de proteção realmente da nossa residência, ok? Então tá, só para dar uma ideia aí. E agora vamos entrar na questão dos modelos mais comuns, né, de conjunto de sistema aéreo de distribuição que a gente tem. Que a gente tem uma rede convencional e tem uma rede compacta, ok? Então, o que é essa rede convencional? A rede convencional é o modelo mais antigo e mais comum que a gente tem. Ele é mais barato, mas apresenta mais falhas, exige uma maior manutenção. Na maioria das vezes apresenta cabos da rede primária e secundária de alumínio nu, sem isolamento, tá? E em regiões onde existem muitas árvores, ainda tem um custo com relação às podas dessas árvores, que pode ser elevado, tá? Esse custo da poda de árvores. Além de ter o maior risco de acidentes com animais, porque os animais sobem nas árvores e acabam encostando na rede. Quando esse sistema ele se localiza muito perto também das residências,
existe uma alta periculosidade e risco de acidentes. Então, em alguns casos onde você tem a rede primária e secundária que está ali nas calçadas, muito próximo, você tem calçadas pequenas, né, estreitas, e você tem prédios ou sobrados, você corre o risco de repente abrir uma janela e dar de cara com uma rede primária ou uma rede secundária. Então, o que a gente tem aqui, ó? Na rede convencional, tá? A parte de cima ali, que é a nossa rede primária, a gente tem ali os isoladores de apoio, tem fusível, os cabos são nus e são de alumínio. Então, aqui um exemplo, por exemplo, de uma rede que é de 3,8 kV. Essa parte de madeira aqui, ó, é chamada de cruzeta. Aqui a gente tem o poste. Aqui a gente tem o transformador. Então, pega essa rede de 3,8 e vai trabalhar ela para uma rede. Ou a gente vai ter o 127 ou vai ter o 220, baseado se a gente vai usar fase neutra, a gente vai usar fase para ter o 220, ou fase neutra, ou qualquer uma das fases com neutro, para ter o 127. E essa é a nossa rede secundária. E logo abaixo aqui, a gente tem a parte da rede de telefonia, ok? Aqui, ó, desculpa, o fusível, né, que ele faz a proteção da rede primária para poder ligar no transformador. A gente tem isolador de apoio aqui, que são feitos de diferentes tipos de materiais, aí pode ser de cerâmica, de vidro, de polímeros, e isolam ali a estrutura física da tensão elétrica. Então, por exemplo, vai isolar aqui, então você tem a rede, então isola para não ter contato aqui com a madeira, ok? Aí a gente tem o transformador, que transforma a tensão primária para secundária, de 13,8 kV para 220 a 127, de acordo com a necessidade, né? Então, a gente tem transformadores monofásicos, que aí vai ter só a 127. A gente tem o neutro, que é compartilhado entre a rede primária e a secundária. A gente tem as cruzetas aqui, ó, que tem a função de sustentação, ali da fiação mesmo. Aqui, mais pertinho aqui, para a gente ver o transformador, aqui é chamada essa parte aqui de bucha de tensão, e o transformador, ele tá preso aqui, ó, no poste, ok? Então, a gente tem transformadores monofásicos e a gente tem transformadores bifásicos. Isso vai baseado na necessidade de cada local, necessidade do consumidor. Então, dependendo da necessidade qual que a gente vai ter ali na proximidade da nossa casa, tá? Quais são as potências nominais desses transformadores? Então, numa rede urbana, trifásico com as seguintes potências nominais: 30, 45, 75, 112,5, 150. Aí você pode chegar até 225, 300, mas aí é quando você tem um consumidor grande, por exemplo, um instituto, né? uma escola na área rural, ou você tem uma pequena indústria. Então, você tem ali um transformador específico para atender um determinado local, tá? E a gente tem a rede rural, trifásica ou monofásica, com as seguintes potências nominais. Então, se for trifásico, 15, 30, 45, 75, que é o comum, e monofásico, a gente pode ter o monofásico fase-fase e o monofásico fase neutro. Quando a gente for falar sobre a questão da parte rural, a gente vai falar melhor sobre essa questão do transformador, quando ele chega e ele é monofásico, se ele é monofásico fase-fase, fase neutro, a gente vai ver isso um pouco melhor, tá? Vocês vão entender melhor. Apesar que vocês já viram boa parte de transformadores já com outro professor em outra disciplina. A gente tem os isoladores, então a gente tem vários tipos de isoladores com vários tipos de materiais, pode ser porcelana, pode ser polímero, então vai depender de onde ele vai ser utilizado, o que eles preferem, que tipo de isolador que eles preferem, tá? Os isoladores polímeros, eles são mais leves, mais resistentes e também têm uma maior durabilidade. Então,
Os de porcelana, aos pouquinhos, eles vão sendo substituídos. Então, vocês vão ver que a gente já não tem tantos dos marronzinhos, mas ainda tem, e começa a ter uma quantidade maior desses isoladores cinzas, tá? Porque eles são de polímeros, então eles ficam na cor cinza. Os de porcelana normalmente são esses marronzinhos, ok? Aqui a gente tem outros tipos, né? Então, dependendo do modelo que você vai estar utilizando, né? Que você vai ver lá no poste, a gente tem chamado tipo de pilar. Aí a gente tem tipo bastão, tá? Então ele fica, ó, bem mais compridinho. A diferença, ó, pilar e bastão, tá? A gente tem o tipo castanha, que ele parece uma castanhinha mesmo aqui, ó. Muito utilizado em cerca elétrica, tá? Então a gente vai ver mais para frente sobre essa parte de cerca elétrica, a gente vai ver um pouquinho melhor sobre isso. A gente tem os postes, que aí a gente tem o tronco cônico, que eles são ocos, tem a mesma resistência mecânica em todos os sentidos. E a gente tem o duplo T, que eles já são maciços, tem uma face lisa com resistência mecânica, né? E 50% superior da face vazada, e ele é mais econômico, tá? Então ele é mais barato de ser produzido, tá? Mas aí tem a mesma resistência, os dois são postos muito bons. E tem algumas questões que de altura, de densidade, que vai variar aí de poste para poste, de acordo com o local, baseado tanto na concessionária de energia, quanto na empresa de telefonia que utiliza também esses postes, tá? E já é uma outra questão que a gente não vai entrar, que é de escolha de qual poste vai ser utilizado, ok? Aí a gente tem alguns equipamentos da rede também. Opa, desculpa. Que aqui, ó. Lembra que eu pedi para vocês, quando se saírem, olhar para ver essas mantas? Então, essas mantas também são de polímeros aqui, ó. Tá? Então, quem olhou, né, encontrou essas mantas nos postes, né? Viram que parece que é uma capa dura, e realmente é uma capa dura, mas é uma capa protetora. Então, aqui onde está ocorrendo as emendas, ela tem essa proteção aqui, ok? Então, alguns aspectos construtivos do outro tipo de rede, que são as redes compactas. Então, para realização de aterramento do neutro comum, que é o chamado cabo mensageiro, que você precisa de um cabo guia, né? Da rede compacta e do neutro do secundário, já no caso da baixa tensão, obrigatoriamente deve ser realizado o processo de execução em todos os pontos nos quais encontra-se a instalação dos equipamentos. Então, você vai ter uma preocupação maior com relação a essa questão do aterramento do neutro, tá? E caso não haja nenhum equipamento ali, o processo deve ser executado a cada 150 metros com uma resistência máxima de 25 ohms, ok? Aí a gente tem a parte do regulador de tensão, que tem a finalidade de manter a tensão que chega aos consumidores dentro dos limites toleráveis, porque não deve ter uma variação muito grande de tensão, porque existe essa variação, mas ela não pode ser muito grande, então precisa de ter em alguns locais esses reguladores de tensão. São transformadores que possibilita a seleção de diferentes TAPs ali para alterar essa tensão de saída em relação à tensão de entrada. Então, tem um banco trifásico dos reguladores monofásicos. E a gente precisa lembrar, né, que você já viu em transformador, que a tensão do primário pela tensão do secundário é igual ao número de espiras do primário dividido pelo secundário, ok? Então, no próximo vídeo eu dou continuidade.